Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Viagem Espacial. Continuando a falar do Sol, vamos para a parte 3 do vídeo. Iremos abordar sobre as temperaturas e as vibrações solares. A Europa experienciou temperaturas muito baixas durante este século, fenômeno que foi denominado mínimo de Mulder ou pequena idade do gelo. Períodos estendidos de atividade mínima mais antigos foram descobertos através da análise de anéis de árvores, também aparentemente coincidindo com temperaturas globais mais baixas do que o normal. Estudos de heliosismologia executados a partir de sondas espaciais permitiram observar certas vibrações solares, cuja frequência cresce com o aumento da atividade solar, acompanhando o ciclo de 11 anos de erupções. A cada 22 anos existe a manifestação do chamado hemisfério dominador, além da movimentação das estruturas magnéticas em direção aos polos, que resulta em 2 ciclos de 18 anos com incremento da atividade geomagnética da Terra e da oscilação da temperatura do plasma ionosférico na estratosfera da atmosfera terrestre. Em física e em química, o plasma é um dos estados físicos da matéria, similar ao gás, no qual certa porção das partículas é ionizada. A premissa básica é que o aquecimento de um gás provoca a dissociação das suas ligações moleculares, convertendo-o em seus átomos constituintes. Além disso, esse aquecimento adicional pode levar à ionização, ganho ou perda de elétrons, dessas moléculas e dos átomos do gás, transformando-o em plasma contendo partículas carregadas, elétrons e íons positivos. Uma teoria recente argumenta que instabilidades magnéticas existentes no núcleo do Sol causariam flutuações com períodos de 41.000 ou 100.000 anos. Isto poderia explicar melhor as idades do gelo do que os ciclos de Milankovitch. A variação orbital ou ciclo de Milankovitch ocorre periodicamente, fazendo com que a radiação solar chegue de forma diferente em cada hemisfério terrestre de tempos em tempos. Esta variação provoca as variações glaciares, que são períodos de longos verões e longos invernos. O Sol formou-se cerca de 4,57 bilhões, 4,567 mil milhões, de anos atrás quando uma nuvem molecular entrou em colapso. Evolução estelar é medida em 2 maneiras, através da presente idade da sequência principal do Sol, que é determinada através de modelagens computacionais de evolução estelar, e nucleocosmocronologia. Nucleocosmocronologia, também conhecida como cosmocronologia, é uma técnica utilizada para estimar a idade de objetos e eventos astrofísicos. Esta técnica emprega a abundância de núcleos radiativos, tais como urânio e tório, similar ao uso do carbono 14 na datação de carbono. A idade medida através destes procedimentos está de acordo com a idade radiométrica do material mais antigo encontrado no Sistema Solar, que possui 4,567 bilhões, 4,567 mil milhões, de anos. O Sol está aproximadamente na metade da sequência principal, período onde o qual fusão nuclear fusiona hidrogênio em hélio. A cada segundo, mais de 4 milhões de toneladas de matéria são convertidas em energia dentro do centro solar, produzindo neutrinos e radiação solar. Nesta velocidade, o Sol converteu cerca de 100 massas terrestres de massa em energia, desde sua formação até o presente. O Sol ficará na sequência principal por cerca de 10 bilhões, 10 mil milhões, de anos. Em cerca de 5 bilhões, 5 mil milhões, de anos, o hidrogênio no núcleo solar esgotará. Quando isto ocorrer, o Sol entrará em contração devido à sua própria gravidade, elevando a temperatura do núcleo solar até 100 milhões de kelvins, suficiente para iniciar a fusão nuclear do hélio, produzindo carbono, entrando na fase do ramo gigante assimptótico. O ramo assintótico das gigantes, Asymptotic Giant Branch, ou apenas AGB, é uma região do diagrama de Hertzsprung-Russell, populada por estrelas evoluídas frias e luminosas. Este é um período de evolução estelar que ocorre em todas as estrelas entre 0,6 a 10 massas solares, no fim de suas vidas. O destino da Terra é precário. Como uma gigante vermelha, o Sol terá um raio máximo maior de 250 unidades astronômicas, maior do que a órbita atual da Terra. Porém, quando o Sol tornar-se uma gigante vermelha, a estrela terá perdido cerca de 30% de sua massa atual, devido à massa perdida no vento solar, com os planetas afastando-se gradualmente do Sol, à medida que o Sol perde massa.
Este fator por si mesmo provavelmente seria o suficiente para permitir que a Terra não fosse engolida pelo Sol, visto que a Terra afastar-se-ia o suficiente da estrela, mas pesquisas recentes mostram que a Terra será engolida pelo Sol devido a forças de maré. A força de maré é um efeito secundário da força da gravidade, e é responsável pelas marés. Ela surge porque a aceleração gravitacional experimentada por uma grande massa não é constante em todo o seu diâmetro. Um dos lados do corpo tem uma maior aceleração do que o seu centro de massa, e do outro lado do corpo tem menor aceleração. Mesmo que a Terra não seja incinerada pelo Sol, a água do planeta evaporará, e a maior parte de sua atmosfera escapará para o espaço. De fato, o Sol gradualmente torna-se mais brilhante com o passar do tempo, mesmo na sequência principal, 10% a cada 1 bilhão anos, com sua temperatura de superfície gradualmente aumentando com o tempo. O Sol foi no passado menos brilhante, sendo que no início possuía 75% da luminosidade atual, uma possível razão pela qual vida em terra firme somente existiu nos últimos 1 bilhão anos. Em outros 1 bilhão anos, o aumento da temperatura fará com que a superfície da Terra torne-se quente demais para possibilitar a existência de água líquida, e, portanto, impossibilitará a vida na Terra em sua forma atual. A fusão de hélio sustentará o Sol por cerca de 100 milhões de anos, quando então o hélio no núcleo solar esgotará. O Sol não possui massa o suficiente para converter carbono em oxigênio, e, portanto, não explodirá como uma supernova. Ao invés disso, após o término da fusão de hélio, intensas pulsações térmicas farão com que o Sol ejete suas camadas exteriores, formando uma nebulosa planetária. O único objeto que permanecerá após a ejeção será o extremamente quente núcleo solar, que resfriará gradualmente, permanecendo como uma anã branca com metade da massa atual, com o diâmetro da Terra, por bilhões, mil milhões, de anos. Este cenário de evolução estelar é típico de estrelas de massa moderada e baixa. A luz solar é a principal fonte de energia da Terra. A constante solar é a quantidade de potência que o Sol deposita por unidade de área diretamente exposta para a luz solar. A constante solar é igual a aproximadamente 1368 watts por metro quadrado a uma unidades astronômicas do Sol, ou seja, próxima à órbita da Terra, sendo que o planeta recebe por segundo 50 milhões de gigawatts. Porém, a luz solar na superfície da Terra é atenuada pela atmosfera terrestre, diminuindo a potência por unidade de área recebida na superfície para aproximadamente 1000 watts por metro quadrado no zênite, em um céu claro. Zênite é o termo técnico, também usado em trigonometria, que designa o ponto imaginário, interceptado por um eixo vertical imaginário, traçado a partir da cabeça de um observador, localizado sobre a superfície terrestre, e que se prolonga até a esfera celeste. O ponto, sobre a esfera celeste, traçado por um eixo vertical de sentido oposto, recebe o nome de nadir. A energia solar pode ser coletada através de uma variedade de processos sintéticos e naturais. A luz solar é indispensável para a manutenção de vida na Terra, sendo responsável pela manutenção de água no estado líquido, condição indispensável para permitir vida como se conhece, e, através de fotossíntese em certos organismos, utilizando água e dióxido de carbono, produz o oxigênio, O2, necessário para a manutenção da vida nos organismos dependentes deste elemento e compostos orgânicos mais complexos, como glucose, que são utilizados por tais organismos, bem como outros que alimentam-se dos primeiros. A energia solar também pode ser capturada através de células solares para a produção de eletricidade ou efetuar outras tarefas úteis, como aquecimento. Mesmo combustíveis fósseis, tais como o petróleo, foram produzidos via luz solar. A energia existente nestes combustíveis foi originalmente convertida de energia solar via fotossíntese, em um passado distante. Eclipses do Sol. Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa na frente do Sol e da Terra, cobrindo parcialmente ou totalmente o Sol. Estes eventos podem ocorrer apenas durante a Lua nova, onde o Sol e a Lua estão em conjunção, como visto da Terra. Entre 2 a 5 eclipses solares ocorrem por ano na Terra, com o número de eclipses totais do Sol variando entre 0 e 2. Eclipses totais do Sol são raras em uma localização qualquer na Terra devido que cada eclipse total existe apenas em um estreito corredor na área relativamente pequena da penumbra da Lua. O Sol, como várias outras estrelas, possui seu próprio sistema planetário, que é o Sistema Solar,
constituído de todos os corpos celestes que orbitam em torno do Sol devido à atração gravitacional solar. Estes corpos estão divididos em 3 categorias principais: planetas, planetas anões e corpos menores, bem como seus respectivos satélites. 8 planetas orbitam em torno do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas podem ser classificados como sólidos ou gasosos, ou, mais especificamente, de acordo com suas características físico-químicas, com os planetas mais próximos do Sol sendo sólidos e densos, mas de relativa pouca massa, e os planetas mais afastados sendo gasosos massivos de baixa densidade. Plutão foi considerado desde sua descoberta em 1930 até 2006 como o 9º planeta do Sistema Solar. Em 2006, a União Astronômica Internacional criou a classificação de planeta anão. Presentemente, o Sistema Solar possui 5 planetas anões: Plutão, Eris, Almeia, Makemake e Ceres. Todos são plutoides, com exceção de Ceres, localizado no cinturão de asteroides. O número de planetas anões poderá crescer nos próximos anos na medida em que novos plutoides são descobertos. Os corpos menores pertencem a vários grupos de objetos. Entre Marte e Júpiter localiza-se o cinturão de asteroides, com asteroides troianos nas órbitas de Júpiter e Netuno. Além da órbita de Netuno localiza-se o cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper é um disco circunstelar no Sistema Solar exterior, que se estende desde a órbita de Netuno a 30 unidades astronômicas até aproximadamente 50 unidades astronômicas do Sol. É semelhante ao cinturão de asteroides, mas é muito maior, 20 vezes mais largo e 200 vezes mais massivo. Entre 20 a 100 mil unidades astronômicas do Sol localiza-se a nuvem de Oort, hipotetizada como a fonte de cometas do Sistema Solar. A nuvem de Oort, também chamada de nuvem de Oort, é uma nuvem esférica de planetesimais voláteis que se acredita localizar-se a cerca de 50 mil unidades astronômicas, ou quase um ano-luz, do Sol. Isso significa que ela está a aproximadamente 1/4 da distância à próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. A massa de todos estes objetos constituem em conjunto apenas uma pequena porção da massa total do Sistema Solar, 0,14%, com o Sol concentrando a maior parte da massa total do Sistema Solar, 99,86%. O espaço entre corpos celestes dentro do Sistema Solar não é vazio, sendo preenchido por plasma proveniente do vento solar, bem como poeira, gás e partículas elementares, que constituem o meio interplanetário. O meio interplanetário ou matéria interplanetária é o material, composto de pó, plasma e raios cósmicos, que preenche todo o interior do Sistema Solar, e no qual os corpos maiores, tais como planetas, asteroides e satélites, movimentam-se. O Sol localiza-se próximo ao limite anterior do braço de Órion na nuvem interestelar local ou cinturão de Gould, a uma distância hipotetizada de 7,5 a 8,5 kpc, 25 a 28 mil anos-luz, do centro da Via Láctea, dentro da bolha local, um espaço de gás quente rarefeito, possivelmente produzido por remanescentes da supernova Geminga. Geminga é uma estrela de nêutrons localizada a cerca de 552 anos-luz do Sol, na constelação Gemini. A distância entre o braço local e o próximo braço, o braço de Perseus, é de cerca de 6,5 mil anos-luz. O Sol, e portanto, o Sistema Solar, encontra-se na zona habitável da galáxia. O ápice solar é a direção do Sol em sua órbita na Via Láctea. A direção geral da moção solar aponta para a estrela Veja, próxima à constelação Hércules, a um ângulo de cerca de 60 graus para a direção do centro galáctico. Para um observador em Alpha Centauri, o sistema estelar mais próximo do Sistema Solar, o Sol apareceria na constelação Cassiopeia. Acredita-se que a órbita do Sol em torno do centro da Via Láctea seja elíptica. Em geometria, uma elipse é um tipo de seção cônica, se uma superfície cônica é cortada com um plano que não passe pela base e que não intersete as duas folhas do cone, a interseção entre o cone e o plano é uma elipse. Com a adição de perturbações devido aos braços espirais galácticos e de distribuição não uniforme de massa na galáxia. Além disso, o Sol oscila para cima e para baixo, relativo ao plano galáctico, cerca de 2,7 vezes por órbita. Isto é similar ao funcionamento de um oscilador harmônico simples sem força de arrasto.
Cientistas afirmaram que os eventos de passagem do sistema solar nos braços espirais de maior densidade muitas vezes coincidem com eventos de extinção em massa na Terra, possivelmente devido a um aumento de eventos de impacto causado por distúrbios gravitacionais de estrelas próximas. O Sistema Solar completa uma órbita em torno do centro da Via Láctea, um ano galáctico, a cada 250 milhões de anos, com o Sol tendo completado entre 20 e 25 órbitas desde a sua formação. A velocidade orbital do Sistema Solar em torno do centro da galáxia é de cerca de 251 km por segundo. Nessa velocidade, o Sol toma cerca de 1,4 mil anos para percorrer um ano-luz, ou 8 dias para percorrer 8 unidades astronômicas. A moção do Sol relativa ao baricentro do Sistema Solar é complicada por perturbações dos planetas. A cada séculos, essa moção alterna entre retrógrada, que é o movimento na mesma direção que um certo movimento de referência. O contrário disso é chamado de movimento retrógrado. Esses termos são usados na astronomia para se referir ao movimento da órbita de um corpo em torno de outro, ou à rotação de um corpo em torno de seu eixo. Em um determinado referencial, movimento retrógrado geralmente significa movimento contrário à rotação do corpo primário, o corpo central do sistema. A rotação é determinada em relação a um referencial inercial, como as estrelas fixas, e prógrada, que é o movimento na mesma direção que um certo movimento de referência. Por muitos anos o número de neutrinos elétrons solares detectado na Terra era de 1/3 à metade do número predito no modelo solar padrão. Essa anomalia foi chamada de problema dos neutrinos solares. Teorias que foram propostas para resolver o problema tentaram ou reduzir a temperatura do interior solar para explicar os números menores, ou argumentaram que neutrinos elétron podem oscilar, mudar de sabor, durante a jornada do núcleo solar para a Terra, para os neutrinos Tau e Muon, ambos indetectáveis com a tecnologia da época. Vários observatórios de neutrinos foram construídos na década de 1980 para medir o fluxo de neutrinos solares o mais precisamente possível, tais como o Observatório de Neutrinos de Sudbury e Kamiokande. Dados destes observatórios eventualmente levaram à descoberta de que neutrinos possuem uma pequena massa, e que oscilam, mudando de sabor. Além disso, em 2001, o Observatório de Neutrinos de Sudbury conseguiu detectar diretamente todos os 3 tipos de neutrino, e descobriu que a emissão solar de neutrinos é aproximadamente a mesma predita no modelo solar padrão, embora dependendo da energia dos neutrinos, neutrinos elétron podem chegar a compor apenas 1/3 do número total. Essa proporção é similar ao predito pelo efeito Mikhail-Smirnov-Wolfenstein, que descreve a oscilação de neutrinos em matéria. Como consequência, o problema do neutrino solar é considerado resolvido. Problema do aquecimento coronal. Sabe-se que a fotosfera, a superfície visível do Sol, possui uma temperatura de cerca de 6.000 K acima da fotosfera. Porém, na coroa solar, as temperaturas aumentam para 1 a 2 milhões K. A alta temperatura da coroa solar indica que esta região é aquecida por um outro mecanismo além de condução térmica da fotosfera. Acredita-se que a energia necessária para aquecer a coroa solar é fornecida pela moção turbulenta na zona de convecção sob a fotosfera, e 2 mecanismos primários foram propostos para explicar este aquecimento. O primeiro mecanismo é aquecimento ondular, onde o qual ondas sonoras, gravitacionais ou magnetohidrodinâmicas são produzidos pela turbulência na zona de convecção. Estas ondas locomovem-se para a superfície, e dissipam na coroa, depositando sua energia no gás ambiente na forma de calor. O outro mecanismo é aquecimento magnético, onde o qual a energia magnética é estocada continuamente pela moção fotosférica, e solta através de reconexão magnética, primariamente através de grandes erupções solares, embora erupções solares de menor tamanho mais comuns do que grandes erupções, embora a energia total hipotetizada solta por microerupções, erupções de tamanho muito menor, seja significantemente menor do que a energia total solta por erupções solares tradicionais, também contribuam para o aquecimento da coroa solar. Não se sabe mecanismos de aquecimento ondular são efetivamente responsáveis pelo aquecimento da coroa solar. Análises mostram que todos os tipos de ondas exceto ondas de Alfvén dissipam-se antes de chegar na coroa solar. Além disso, ondas de Alfvén não dissipam-se com facilidade na coroa solar. Consequentemente,
Pesquisas sobre o problema do aquecimento da coroa solar estão centralizadas sobre mecanismos magnéticos de aquecimento. Modelos teóricos do desenvolvimento do Sol sugerem que, entre 3,8 a 2,5 bilhões de anos atrás, durante o Arqueano, na escala de tempo geológico, o Arqueano em fontes mais antigas às vezes chamado de Arqueozoico, é o segundo dos 4 éons geológicos da história da Terra, precedido pelo éon Adiano e seguido pelo Proterozoico. O Arqueano representa o período de 4,031 a 2,5 bilhões de anos atrás. Supõe-se que o intenso bombardeio tardio se sobrepõe ao início do Arqueano. A glaciação huroniana ocorreu no fim do éon. O Sol possuía apenas 75% do brilho atual. Com essa potência, a energia solar recebida pela Terra não seria suficiente para sustentar água no estado líquido e, portanto, vida não poderia ter se desenvolvido durante esse período. Porém, estudos geológicos mostram que a temperatura terrestre tem permanecido estável desde o término de sua formação e que, de fato, a Terra era mais quente após ter completado sua formação do que no presente. O consenso entre cientistas é que a antiga atmosfera terrestre possuía quantidades maiores de gases do efeito estufa, tais como dióxido de carbono, metano e ou amônia, do que atualmente, tornando possível estocar calor suficiente para compensar pela menor quantidade de energia solar recebida pelo planeta. O Sol está no meio de um período de atividade mínima do ciclo solar, muito mais longo, e com uma percentagem de dias onde o Sol não possui nenhuma mancha solar, do que o esperado. Desde maio de 2008, várias predições foram feitas indicando o aumento iminente da atividade solar, todas elas refutadas. Em lógica informal, uma refutação ou objeção é uma razão que vai contra uma premissa, lema ou conclusão. A refutação de uma refutação é conhecida como retribuição. O brilho atual do Sol é menor do que o usual durante o período de atividade mínima do ciclo solar. Nas últimas 2 décadas, a velocidade do vento solar caiu 3%, sua temperatura caiu 13%, e sua densidade, 20%. O vento solar é a emissão contínua de partículas carregadas provenientes da coroa solar. Essas partículas podem ser elétrons e prótons, além de subpartículas como os neutrinos. Próximo da Terra, a velocidade das partículas pode variar entre 400 e 800 km por segundo, com densidades próximas de 10 partículas por centímetro cúbico. Por hoje é só, agradecemos a todos por terem assistido o vídeo.